Quando você for fazer o fundo, você já começa selecionando as cores da imagem que estão em predominância. Então, no caso dessa foto que eu vou usar de exemplo, essa cor cinza do cabelo e a cor da roupa estão em predominância, é o que mais está aparecendo, é o que mais tem destaque. Então, vão ser as cores principais do resto da montagem também. Aí eu salvei as duas ali para eu já ter acesso mais fácil. Então, eu fiz um fundo de exemplo usando essas cores como base. E eu não tô fazendo essa montagem de verdade, não é o estilo de verdade, é só um exemplo para vocês verem como combinar as cores. No caso, os brilhinhos era para ter ficado no fundo inteiro, mas eu fiquei com preguiça de fazer o resto. Mas o que importa é vocês olharem para a cor. A paleta tá combinando com a imagem e é isso que é importante. Então, em todo fundo que fizerem, combinem com a cor que tem o mesmo tom que a imagem. O tom chega a ser mais importante que a cor em si, porque às vezes você pega uma imagem que tem, como aqui, um cinza e um vermelho vinho. Só que não adianta você simplesmente ir lá no arco-íris lá e selecionar uma cor de vermelho vinho aleatória e uma cor de cinza aleatória, porque o tom tá diferente na foto. Então, às vezes você acaba colocando um vermelho mais claro ou um vermelho bem mais escuro do que devia ser, e isso não é bom, porque fica fora do tom, fica bagunçado, não fica como devia ficar e não fica combinando com a foto. Então, você tem que fazer usando as cores que estão na imagem, por isso é bom você pegar da própria imagem usando aquela agulhinha para ficar no mesmo tom certinho e combinar certinho. O fundo de textura é até um pouquinho mais complicado que o fundo de pincel, porque como vocês podem ver, ele agora tá com uma cor bem mais clara que a da imagem. Os tons da cor do fundo, depois de colocar a textura, ficaram bem mais claros. Então, por isso que o Magic é importante. Eu já ensinei isso no tutorial de fundo, né? E agora é para reforçar. O Magic vai ajudar a deixar o fundo mais escuro para ele combinar mais com a foto. Então, eu coloquei a foto aqui e eu tô indo ajustando a opacidade para ver como fica mais parecido com a foto possível a tonalidade das cores. Na decoração também é importante trabalhar na paleta, não adianta você colocar tudo branco ou tudo preto, que não fica legal. Então aí, por exemplo, na sombra eu tô colocando o tom de cinza no cabelo, porque ele não está muito presente, muito visível no fundo. Tem umas partes claras no fundo, mas ele não tá visível. Então colocar o cinza fica bem melhor do que colocar um vermelho, que já tem muito no fundo. Com overlay seria a mesma coisa, colocar uma cor que combina, então aqui combinaria tanto o vermelho quanto o cinza, dependendo de quão visível você quer que o overlay fique, dependendo de onde ele estiver, dependendo de como é a montagem e tal. O importante é você sempre usar uma cor da paleta, sempre. Mesmo se for um overlay, um texto, uma decoração, pegue uma cor que tá na foto ou no PNG principal. Você não pode inventar uma cor para paleta. Então aqui eu coloquei esses dois overlays de exemplo, só pra mostrar pra vocês como é, lembrando que essa montagem não é de verdade, eu só tô fazendo ela pra vocês verem como é, como combinar a paleta. O tutorial que eu gravei escolheu não salvar, né? Então eu vou explicar o que era pra explicar aqui com o print mesmo. Basicamente foquem ali no nome. Como o nome aqui tem que ser uma coisa mais chamativa, que fica mais aparente em destaque, ele tá em uma cor que tá em mais destaque. Ele também ficaria bom se tivesse todo cinza, mas como vocês podem ver, eu coloquei ele vermelho com um pedacinho cinza. Porque aqui no caso dessa paleta, dá esse contraste entre a cor mais escura e a cor mais clara, ficou bem interessante. Então isso depende da montagem que você tá fazendo. Na maioria das vezes é melhor você colocar um nome em uma cor que não tá tão evidente assim, ou que até tá evidente, mas diferente da que tá no fundo. Mas nesse caso aqui eu preferi deixar uma variação das duas cores principais. E eu acho que combinou. Também ficaria legal se eu invertesse os papéis e deixasse a foto, o texto, a parte que tá vermelha em cinza e a parte em cinza em vermelho. Enfim, intercalando ficaria legal de qualquer jeito.
tudo depende da montagem. Então, olhe uma cor que não vai ficar abafada, mas que vai ficar em destaque. E se precisar, você intercala em duas cores. Agora, foco ali em textos pequenos. Quando você coloca textos menores, eles têm que ficar visíveis, porque eles estão em um tamanho pequeno. Então, se eles ficarem em uma cor muito escura, uma cor que está muito mesclada com o fundo, não vai ter como enxergar, vai ficar difícil de ler. Então, você tem que deixar eles visíveis. Então, nesse caso, essa cor aqui seria ideal para colocar um texto pequeno. Esse tom de cinza da paleta, que é clarinho, e por causa do fundo, que é escuro, ele está visível. Olha aqui, se eu colocasse assim um tom desse vermelho vinho da roupa, não ficaria legal. E se eu colocasse esse branco muito claro, também não ficaria legal. Então, usem sempre uma cor clara para textos pequenos, uma cor que fique visível, que combine com a paleta e que fique visível.